Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos todo mundo entrando, porque hoje eu vou falar com um cara, nota 1000. Ele é super estudioso. Ah lá, as meninas já estão entrando. Ele é formado em turismo, óbvio, formado em 2012. Ele é um menino que ama estudar, ama viajar. E ele agora acabou de entrar, Flavinho. Lindo, todo mundo quer ver você. Vou te chamar aqui, vamos ver. Aguardando, Flavinho. Ele, gente, trabalha na costa. Tá me vendo? Apareceu. Eu não tô me vendo. Você não tá se vendo? Não, eu vejo você, mas eu não me vejo. Ó, que ótimo, hein? Não, mas tudo bem, não mexe porque eu tô te vendo. Espero que eu esteja bonito. Tá lindo. Fica tranquilo, depois você vê de Perfeito. novo. Aí depois eu assisto. Até o Nico Grilo entrou. Gente, olha só quem tá aí. Que bom que vocês estão vendo, porque eu não tô vendo nada. Só vejo a Ó, Luana. você fica tranquilo, eu vou te dando os roteiros e você vai falando, tá? Oi, Ah lá, a Carol. Oi, Carol tá te Cíntia. mandando beijo, tudo. Não, e você não sabe, eu vou te mostrar, presta atenção, ó. Tá. Eu tenho plateia aqui hoje. Oi. Não, gente, vem todo mundo pra ver como é que é esse negócio. Quem mais Opa. entrou? A Bruna entrou. A Bianca A Bru, a entrou. Bianca. Ah, legal, gente. Ai, que bom. Que bom que deu Tá certo. cortando a conexão. Normal, Voltou. né? Você viu com a Voltou. Carol? Carol, nós vamos ter que fazer de novo. A A Dani. história dela inteirinha ficou pra trás. A gente só falou Eu da Alemanha. vi. Eu falei, meu Deus, não acredito. Ainda bem que eu tava ao vivo. Ó, peraí. A Maria do Carmo. Tá. Tudo certo aí? Pera só um pouquinho, Flavinho. Tá. Tá. Tá bom. Beijo. A minha plateia vai embora. Vai ver. Ah, que pena. Tirar o óculos. Ó, Oi. menino, você tá ótimo, não mudou nada. Tá mesmo Ah, sem mudei. parar. Ah, gente, Mudei. não fala nada, vai, fica quietinho, que essa quarentena, É que quando olha, você me conheceu era assim, né? entendeu? Sem pintar nada, tá? Aqui é versão quarentena, entendeu? Com certeza. Ô, gente, você tá ótimo, Flávio, que bacana. Obrigado. Você também não Olha, mudou nada. eu tava me rasgando toda de elogios pra você, porque você sempre foi muito estudioso, né? E aí eu fui surpreendida ao longo dessa semana que a gente começou a conversar, Uhum. perguntando pra você, né? Até pra gente ter um caminho, assim, do nosso Isso. papo. O cara fala 5 idiomas. O que você fala? Conta. Eu Português, falo português, porque sou brasileiro, inglês, que eu lembro que obviamente. você era professor. Isso. Inglês, espanhol, italiano e francês. Ah, que chato. Bobagem. Gente, hello. Boa noite. 5 idiomas, né? Bom, então vamos começar pelo começo, porque senão a Vamos. gente se perde nessa conversa e o tempo faz Exato. assim. Então vamos lá. Tá bom. Você, olha, estão mandando um beijo para você, Andréia, te manda um beijo. Tá Bunda bem? amarela. Bom, você Ela trabalha formou. comigo no navio. Ai, gente, vai vir um navio inteiro aqui hoje, que legal. Assim espero. Você se formou em 2012 e você foi meu Isso. aluno da Unip Tatuapé. Exato. Gente, essa turma de 2012, ela é uma turma que eu preciso arrumar uma foto deles todos juntos. Vocês são da turma que foram para Pedra Bela? Pedra Não. Bela, eu acredito que não. A gente foi para Santos, Santos, Cabreúva. Isso. tá. Vou arrumar a foto de vocês todos e vou postar aqui no Instagram. É uma turma Perfeito. incrível. Tem alunos assim que a gente mantém contato até hoje e outros que por conta das lives estão aparecendo agora, né? E eu tô assim amando rever vocês. De qualquer maneira,
na época que você se formou, eu me lembro, e a gente Sim, trocava muita figurinha, porque você dava aula, e assim como eu, você era muito novo, e você tinha sim. assim, uns estresses com o aluno, igual a gente tem quando a gente começa a dar aula, né? E a gente trocava figurinha, você lembra Eu falava, disso? socorro! Eu lembro. É, então. E você dava aula de inglês, não era? Inglês e, na verdade, quando eu comecei a faculdade não era ainda inglês. Era rotinas administrativas num curso que eu tinha me formado. Ah, tá, entendi. E aí, depois é que passou a ser essas aulas de Isso. inglês. Aí, durante a faculdade, eu fui estudando inglês também, porque eu já falava espanhol. E aí, nessa que eu fui estudando inglês, quando eu fui avançando o nível, eu comecei a dar aulas para nível básico. E aí, a gente foi compartilhando. Entendi. Ai, que legal. E aí, durante a faculdade, você Sim? já então trabalhava Sim. com essas aulas e isso te Isso. ajudava também a ganhar um troco, né? Opa, com certeza. Tá. Aí você se formou. Sim. E daí Aí, eu não tive mais. Pode começar a bom, contar. minha história de trabalho, ela é bem ampla, né? Aí eu posso até anotei aqui para não esquecer nada, mas eu vou falando de pouquinho em pouquinho, então. Tá. Então, assim, eu quando entrei na faculdade, eu dava essas aulas de rotinas administrativas nesse curso preparatório. E aí depois eu lembro que a gente tinha que fazer um estágio que era obrigatório para a faculdade. Sim. Aí eu falei, e agora? Será que no primeiro ano de faculdade já aceita o estágio? E aí eu me lembro que você disse que já aceitava, ou então fazia com que encaixasse, algo do gênero. Acho que eram os primeiros 6 meses, não. O primeiro semestre, Isso, não. Mas dos seis exato. meses para frente já estava liberado. Aí eu entrei num call center que era para vender passagens de avião da TAM. Ah, E aí eu atendia todos os brasileiros, tive que decorar todos os códigos dos aeroportos para vender passagens via telefone. Foi o olha, começo. quase morreu. Quase morri, mas era uma coisa bem legal, porque eu conheci bastante o Brasil. E questão a cotação, essa coisa toda, foi bem divertido. E aí eu Sei. fiquei lá por 6 meses, que Tá. foi o período do estágio. Sim. Saindo disso, eu continuava dando aula aos finais de semana no curso preparatório, e aí eu resolvi entrar no inglês. Tá. Nessa que eu entrei no inglês, eu comecei a trabalhar num hotel, o Trip Tatuapé, que foi o Thiago que me indicou, o Thiago da nossa turma, o Thiago Belchior. E aí lá, como eu ainda não falava inglês, eu comecei como mensageiro. Aí era questão de ajudar com as malas, essa coisa toda, né? De ajudar o hóspede. Só que eu Aham, trabalhava à noite. Então eu auxiliava muito mais na questão recepcionista, por não ter tantos hóspedes, quanto claro. na questão mensageiro. Aí Entendi. surgiu uma vaga de recepção e eles me disseram: se você quiser, você pode vir para essa vaga, porém você tem que falar inglês. Aí eu falei: ai meu Deus, eu comecei o curso agora, o que que eu faço? Aí eles Ah, disseram: a gente te dá um mês de preparação se você quiser. Aí eu ah, falei: Thiago, me ajuda. Puxei o Thiago, que ele falava muito bem inglês, e a gente ficou treinando inglês técnico, que seria somente pro hotel. E aí ele sim. foi me explicando como fazer check-in, como fazer check-out, tudo em inglês. E a gente conversava só em inglês. E me ajudou muito, muito, muito. Olha que Daí eu fui legal. promovido para recepcionista. Ah, o Tiago, qual Tiago? Thiago Belchior. Ah, o Belchior. Tá. Sim. Agora ele é gerente de serviços lá no hotel. Olha que legal. Aí depois que eu me formei, fiquei como recepcionista, na verdade, lá, fiquei por 2 anos. E aí eu saí do hotel para entrar na trend operadora, na parte de vendas para América do Sul, que eu falava espanhol. Então eu atendia só clientes da Argentina, às vezes da Espanha mesmo, mesmo sendo Europa, Paraguai, Uruguai, e eu vendia ao Brasil. Era o turismo receptivo. Fiquei lá por 2 anos também na trend. Aham. E depois você saiu da Trend, Isso. Aí e começa a carreira no navio. mas já assim, de cara, você saiu de um para ir, mas como que foi essa Eu transição? sempre saio de um para ir no outro, porque eu não gosto de ficar parado. Então eu só Mas saio quando tem uma coisa certa. essas oportunidades, elas surgiam ou você Sim. ia atrás? Ambos.
teve casos em que surgiam, teve casos que eu corri atrás. No hotel pré-trend, por exemplo, apareceu essa oportunidade e era de segunda a sexta. Aí eu falei, eu já tô meio cansado de trabalhar finais de semana e feriados, então eu prefiro. Então foi uma troca. E aí, Sei. enquanto eu estava na Trend, eu também fazia bico. Eu adorava trabalhar, né? Então eu sempre tinha vários trabalhos. Eu fazia bico no aeroporto, e aí eu É, fazia pesquisas com turistas que vinham para o Brasil em espanhol, inglês e português, que sim. eram os idiomas que eu falava na época. Aí um dos meus colegas no aeroporto, ele trabalhou em cruzeiro, e aí ele falou assim: os cruzeiros estão precisando bastante de gente que fala três idiomas. Por que que você não tenta a recepção, visto que você já trabalhava, né, na recepção? Eu falei, eu vou tentar. Aí ele me deu uma indicação de agência, porque nós brasileiros, para embarcarmos em cruzeiros, a maioria é por agência. E aí eu mandei minhas informações para a agência. Eu vou parando um pouquinho, caso você tenha alguma pergunta, para eu não seguir tudo. Não, não, nós estamos interessados em saber. Pode Ah, falar. ok. Aí, nessa agência, eu mandei os meus dados para eles, falei os idiomas que eu falava e me interessava pela vaga da recepção, que já era um pouquinho mais visada, porque no navio tem mais baixas e as vagas que são mais altas. Recepção era considerada uma vaga alta, então era mais difícil. Eu falei, eu só vou largar o meu emprego se for para algo melhor. Claro. Então eu falei assim, eu quero recepção porque eu conheço o trabalho. Falei, eu não vou para uma coisa que eu nunca fiz. Eu não me sentia seguro. Então Entendi. eu tentei a recepção. Aí eles fizeram a entrevista. Nós éramos umas 60 pessoas, mais ou menos, na sala de entrevista. E aí eles começaram a perguntar, quais idiomas vocês falam? Aí eu falei, inglês, português e espanhol. Aí o pessoal olhou pra minha cara, tipo, só isso? Eu falei, como assim? Aí tinha gente que falava idiomas, gente que falava 12, 13. Eu fiquei, ai meu Deus. Mas já passei na peneira, né? Já tô fora já. Foi o que eu falei. Eu falei pra minha mãe, ó, aqui eu já sei que não vai dar certo. Mas aí foram muitas questões. Eles viram nosso histórico de trabalho, se você era formado ou não em turismo, porque tinha que ser formado para vaga, ou em turismo ou em hotelaria. Uhum. Eles viam também questão de filhos, né? Porque como vai ficar muito tempo fora, você não pode ter filho novo. Então, muita coisa implicou na vaga. E aí eles disseram que a empresa Costa estava contratando iniciantes para recepção e que antes de eu ser contratado, eles fariam uma entrevista comigo com alguém de Gênova, que viria da Itália. Nisso, eles disseram, ó, de momento você passou na primeira etapa, nós éramos 60, reduzimos para 30, e aí eles disseram que era para eu esperar um mês para fazer essa entrevista com a italiana, em inglês seria entrevista, e que nesse meio tempo era bom eu tirar o passaporte, começar os documentos, porque Sim. seria uma vaga para o estrangeiro, para a Isso, Itália mesmo. Falei, mas, não, tudo bem. mas isso, Flávio, nessa agência não tinha nada a ver com o Cruzeiro, por enquanto. Não, não tinha nada a ver com o Cruzeiro ainda. Só Era a pra... agência que estava ajudando para o Cruzeiro. e só te interrompendo um pouquinho. Hoje, por exemplo, se um dos meus alunos quiserem entrar para trabalhar no Cruzeiro, também é por agência. Sim, tem várias agências. Só em São Paulo, se eu não me engano, são 4. A minha é Infinity Brasil. Então eu fui pela Infinity. Mas quando eles começarem a pesquisar pela internet, já vai aparecer todas as opções. Inclusive, tem uma página no Facebook que ajuda bastante, que se chama Crew Life, que é vida de tripulante. Ah, entendi. Bom, eu te interrompi. Então você ia fazer a entrevista com a italiana Isso, em isso. inglês e Exato. Aí eu fiz lá nesse o meio tempo mandou passaporte. você fazer o passaporte. Isso. Fiz o passaporte e nesse meio tempo eu não tinha saído da Trend. Então eu continuava trabalhando na Trend. Que eu falei, eu só Claro, saio quando a coisa for certa. lógico. Aí fiz a entrevista com a italiana e foi muito engraçado porque ele chamava a gente numa sala de cantinho. Era a Daniela Calabresa que me fez a minha entrevista. E aí ela perguntava, ela falava assim, que idiomas você fala? Aí eu falei, eu falo inglês, português e espanhol. Aí ela falou pra mim, olha, eu não falo português, então a entrevista vai ser em inglês e espanhol, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aí ela começou a fazer perguntas do dia a dia na recepção, isso em inglês. E eu lá respondendo, tudo bem, né? Que era o meu trabalho anterior, então eu não tinha problema com Claro, não isso. tem nenhum problema. Isso. Aí do nada ela mudou pro espanhol. Tipo, nem deu um tempo.
Aí eu falei, ok. Aí comecei a responder em espanhol. Nessa, ela mudou pro francês. Aí quando ela mudou pro francês, eu fiquei, ai meu Deus. Aí eu falei, eu entendo um pouco, mas eu não falo. Aí ela falou assim, se for para atender um hóspede de um idioma que você não fala, como que você vai se virar? Falei, o corpo fala. Falei, então eu vou tentar com os gestos, se não tiver ninguém que fala aquele idioma. Claro, óbvio. Isso, aí eu fui aprovado e eu tive que começar um curso que se chama STCW, que é um curso aprovado pela Marinha no Brasil. Custa um pouquinho, mas é válido por 5 anos. Sem esse curso você não pode ir. Ah, o que você Aí depois aprende que nesse curso? aprende como sobreviver se o navio afundar e você ficar numa ilha deserta, aprende como apagar fogo, aprende como a nadar, tipo, questões de socorros em alto mar, aprende bastante coisa, isso é bem legal. É como um curso de para aeromoça, por exemplo, de Exato, é tripulação bem semelhante. de avião, é um curso de tripulação para navio. Isso. Para todo Legal. mundo que vai trabalhar em navio precisa fazer esse TCW, válido por Tá. 5 anos. Tanto que eu tive que refazer o meu agora em janeiro. Ah, E aí, com esse curso em mãos, eu já tinha um passaporte, a gente faz os exames médicos. Então, é o check-up completo, da cabeça aos pés, para saber se você não tem nenhum tipo de problema, porque visto que você ficaria tanto tempo a bordo, em outro país, você tinha que estar vivo. Aí italiano aí, ó. eu não tô nem lendo. Estilo Titanic, é verdade, estilo Titanic. E aí eu falei assim, não, tudo bem, fiz os exames médicos, deu tudo certo. E o processo inteiro deu seis Mas o meses. Vinícius entrou também. Eu não vejo essas criaturas há tanto tempo. Flávio, você agregando a turma. Ressuscitando. Ó, vamos de novo, que eu agora até perdi o que a gente estava falando. Não, Então aí eu disse, você, o nesse processo processo, completo. ah, pode falar. Tá Assim, o vendo? processo completo, desde a minha primeira entrevista até o momento que eu fui mandado para o navio, foram 6 meses. E aí foram esses 6 meses que eu fiquei na empresa, na Trend. Tá, entendi. E aí eu falei, tudo bem, eu vou pro navio, arrumei minhas malas com a ajuda da minha mãe, porque eu sou horrível em fazer mala, isso até hoje. Cheguei no aeroporto e aí eles falaram, seu contrato, eles já mandam o contrato antes, né? O quanto vai ganhar, como vai ser, todas as regras, tudo em inglês. E aí eles disseram, você vai ficar 8 meses nesse navio, que vai fazer Europa a princípio, um mês na Europa, e aí vai vir pro Brasil, vai fazer temporada brasileira. Como você fala português é mais fácil, como recepcionista. Eu falei, não, tudo bem, então sem problemas. Aí peguei o avião, cheguei na Itália, eu tinha que procurar a empresa da Costa lá no aeroporto. E aí eu fui com o meu inglês e quase ninguém falava inglês no aeroporto. Só falava italiano. Aí eu falei, ai meu Deus, já começou assim. Eu Mas tem que falei, falar italiano. exato. Mas aí eu tentei lá com a arte corporal e consegui achar o guichê da Costa. Eu expliquei que eu ia embarcar no dia Fala, seguinte. Costa, Costa. Isso, bem isso. Só que para eles não é. Aí eu falei para eles que eu queria Costa, eles me indicaram, eu disse que eu embarcaria e que eu precisava do transfer, porque eles não dizem onde é o hotel, eles não dizem nada, é tudo por parte do receptivo deles. E aí o cara me levou até o hotel, maravilhoso hotel, em Gênova. E aí eu falei, vamos lá, começar essa aventura. E aí eu comecei a passear pela Itália, porque um dia antes, né, a gente chega, fui conhecer, gastar os euros que eu não tinha, e aí eu fui embarcar. Nessa que eu fui embarcar, eu embarquei às 7 da manhã, e aí você chega meio sem saber o que fazer, né? Todo mundo falando com você em inglês no navio, graças a Deus. E eles falaram, ó, antes de mais nada, a gente vai fazer a peneira. Quero seus exames médicos. Pediu para todos os tripulantes. Que éramos 60 tripulantes de nacionalidades diversas. Então a gente entregou os documentos. Aí pediram nosso passaporte. Aí foi várias coisas. Eles olharam para mim e falaram, agora você vai embarcou? Eu falei, não, é a primeira vez. E aí um pessoalzinho que já tinha embarcado falou assim, não, vamos lá na lavanderia que eu te ajudo. Aí eu falei, então vamos. Peguei meu uniforme, testei gravata, nananana.
Aí eles falaram, ó, daqui 1 hora você vai pra recepção começar a trabalhar. Aí eu falei, já? Onde Assim? é a recepção? Exato, mas cadê a recepção? O que eu tenho que fazer? Aí eles, coloca as malas no seu quarto e vai pra recepção que fica no terceiro andar. Falei, ok, tudo bem. Coloquei as malas no quarto, que é uma cabine dividida, são 2 pessoas na cabine, sendo essas 2 pessoas do mesmo sexo e ou do mesmo setor de trabalho, seria os 2 da recepção, ou da mesma nacionalidade. Então seria eu e outro brasileiro, talvez. No caso, era o menino da recepção, que Sim. era italiano. Isso. Ai, que De lá bom, eu né? fui pra. Aí você falou, ai, começa a aprender já esse italiano aqui, pelo amor de Exato. Que olha, assim. Aí cheguei na recepção, falei: Oi, tudo bem? Eu sou o Flávio, menino novo. Todo mundo olhou pra mim e falou: Tchau. Eu falei: Nossa, que povo grosso, né? Acabei de chegar, já estão me mandando embora. Porque tchau, na verdade, é oi em italiano. E eu não sabia porque eu não tinha estudado nada. Nada. Foi o navio Diadema, era o maior navio da época. Era a capacidade de 5.000 hóspedes em 2015. Aí tudo bem. Aí eu já fiquei Você sentido, né? Eu achou o falei, povo nossa. grosso mesmo? Não, eu achei de primeiro momento porque eu fui bem simpático e o pessoal já fez tchau. Falei, ai meu Deus. Mas eu não tinha entendido que era oi ainda. Mas tudo bem. Aí eu falei, eu vou começar a trabalhar na recepção, nunca trabalhei em navio. Eles disseram, não, tudo bem, hoje é o primeiro dia, faz assim, você vira uma sombra. Falei, tá, e o que eu tenho que fazer? A gente trabalha e você fica atrás ouvindo e prestando atenção. Falei, tudo bem. Nessa que eles trabalhavam e eu só prestava atenção, vinha muito hóspede em cima de mim perguntando informação, porque tinha um embarque de 5.000 pessoas ali. Claro. Aí eu ficava. Primeiro que eu não entendi o que eles estavam perguntando, que era quase todo mundo italiano. Aí eu ficava, no Italian, English, English. E eles É. falavam pra mim, não, não responde, não dá atenção, fica aqui prestando atenção no que a gente está fazendo. Só que eles mexiam no computador e eu não entendia nada, as ferramentas. Era muito assim, vai. Então o que aconteceu? Era se Depois de um vira, né, tempinho, Flávio? o se vira, exato. Depois de um tempinho, eles me chamaram lá no back-office da recepção. Eles disseram: Ó, essa daqui é a Daniela, ela é uma brasileira que vai te ensinar o trabalho. Falei: Oh! Comecei. Que é o questão de mentor, é uma pessoa que te ajuda. E aí a Sim. Daniela, ela me chamou e ela começou a explicar, ó, hoje é dia de embarque, eles vão perguntar sobre isso, 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 isso. Amanhã vai ser assim, 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 tudo certinho e no meu idioma, que era muito mais fácil, que é o que É. eles costumam fazer. Aí na primeira semana que você tá a bordo, você faz muito, muito treinamento. Então um dia você faz a bordo também. E aí é Sim. muito, muito, muito treinamento. Eu acordava 6 da manhã para fazer treinamento, depois ia para a recepção. E no navio você trabalha 7 dias por semana. Trabalha todos os dias, durante 8 meses. Não tem folga. A gente tem horas de folga, isso sim. E aí eu falei, não, tudo bem. Vamos tentando aos poucos. E né, quase todos os clientes eram italianos e franceses, que a gente fazia Itália, França e Espanha. E Sim. eu não falava francês, eu não falava italiano. Então eu me perdi bastante. Eu sofria, eu ligava para minha mãe e falava: socorro, não consigo fazer nada. Bora! Porque eram poucos os que queriam falar inglês. A maioria sabia dos hóspedes, mas eles não queriam falar. Aí eu ficava meio assim, né? Mas tinha muito espanhol. E aí, quando vinha um cliente espanhol, eu ficava todo feliz, porque eu falava, deixa que eu resolvo. Tanto que, como eu era o único na recepção que não falava italiano, todos que não eram italianos mandavam para mim, que era mais fácil. A gente fazia meio que umas filinhas. E Claro. aí eu conseguia dar conta do trabalho. Aí, depois de um mês que eu estava a bordo, quando o navio parou, vocês estão me ouvindo? Não, tô te ouvindo. Pode falar. Ah, sim. Depois de um mês, quando eu iria para o Brasil com outro navio, que eu ia fazer uma transferência de navio, eles cancelaram minha transferência porque eles disseram que a pessoa que estava lá no Brasil não queria uma pessoa que fosse nova na companhia, porque ia ter que ensinar tudo do zero. Ela falou: não, eu prefiro a outra brasileira que tem aí que é experiente, que era a Daniela que me ensinou. Então puxaram ela para ir no meu lugar. Aí falaram para mim: agora você vai ficar 8 meses na Europa.
Na Itália, França e Espanha, no mesmo roteiro. Aí eu falei, ai meu Vai ter que Deus. aprender a falar esse negócio, gente. Pois é, pensa. Aí todos na recepção, todos eram italianos. Tinha uma peruana e Ah, tinha um espanhol e uma francesa. O resto era só italiano, acho que eram 15 italianos de recepcionistas. E aí eu ia falar com eles em inglês e eles meio que fechavam a cara, sabe? Eles ficavam, ai, mas você só quer falar inglês. Aí eu ficava, ah, porque eu não folgado entendo também, né? italiano. Poxa, o que, que custa falar a língua do outro? Pois Fala, é. não, E olha, se eu não preciso falar inglês, não, a gente pode falar em português mesmo, tá, filho? exato, exato. E nenhum deles falava em português. Então todos os clientes brasileiros vinham para mim obrigatoriamente. Isso sim, Lógico. tinha bastante brasileiro viajando, mas não se comparava a quantidade de italianos, ainda assim. E tanto que teve um tempo que eu fiquei um mês sem falar português, absolutamente, nada de português. Não. Foi bem difícil. Ô, Flávio, deixa eu só Oi. registrar aqui, ó, quem tá chegando. Deixa eu Sim. ver. O Marco Vinícius entrou aquela hora, eu perdi até a fala quando ele entrou. Ah, deixa eu ver. Deixa eu clicar aqui que é mais fácil. A Dani Silva, Maria do A Carmo Dani, Basile, a Maria do Carmo é minha Melissa cliente na Leite, costa. Camila Quem? Caetano, a Bianca, a Carol tá aí. A Deixa eu ver quem Carol. entrou. Isabela Coraza, A Isabela, que saudade. Motoqueban, Não Motoqueban, não sei. sei quem é. Pega Rodrigues, O PH. PH, um amigo meu. Ah, tá todo mundo aqui, tá? Que Bom, bom. aí você não É, voltou pro Brasil, ficou lá 8 meses. isso, exato. E aí, assim, o que eu achava muito estranho foi que os italianos, eles falavam muito com gestos, realmente. Então, eles falavam assim, eles falavam alto, parecia que estava brigando com você. E Sim, nós, como brasileiros, querendo ou não levar que eu errasse por questão de ser novo, eles fechavam a cara e falavam e não sei o quê. E eu guardava um rancor. Eu ficava, ai meu Deus. É, vocês estão ouvindo? Só para eu ter certeza. Oi? Não entendi. pode continuar falando, tá normal Ah, pra sim. nós. Certo. Aí eu ficava muito chateado pela Ah, forma como eles me tratavam. E eu me sentia, assim, uma pessoa excluída, porque eu não fazia parte do ciclo de amigos deles por não falar italiano. Eles, teoricamente, brigavam comigo o tempo todo, digamos assim, só que não era uma briga depois que eu fui entender que era a cultura deles. Tanto que eles brigavam e depois de meia hora eles estavam sorrindo pra mim. Aí eu falava, como assim? Você acabou de gritar comigo e já tá lá querendo ser amiguinho? Eu achava muita falsidade. Eu falei, nossa, o pessoal italiano é meio estranho. E aí, o que que aconteceu? Eu comecei a estudar italiano ah, atrás. Então, eu ia trabalhar, no meu tempo vago, eu estudava italiano. Aprendendo as coisinhas básicas, que é o que eu digo, né? O italiano técnico. Mesma coisa no inglês. Eu pensava voltado só para o trabalho. Então, primeiro eu começava com coisinhas tipo... Isso, estudei embarcado. Primeiro no dia a dia, né? Porque eu ouvia os clientes falando e aí eu memorizava algumas coisas. E aí eu cheguei lá no RH do navio e falei, olha, eu quero aprender assim assado, mas eu quero aprender focado no que eu estou falando. Tipo, aonde é o bar, como que eu faço para desembarcar, coisas assim do dia a dia. E aí eu fui aprendendo. Nessa que eu fui aprendendo, eu comecei a falar para os recepcionistas, gente, quando vocês verem que é uma questão simples de resolver, manda para mim os italianos que eu começo aos poucos. Eles, sim. não, tudo bem, pelo menos você vai tentar. E aí eu começava soltando algumas palavras, não era uma frase completa, só que a pessoa entendia a ideia. Então perguntava, ah, onde é o bar? Eu falava, é ali. Acabou. Ah, como que eu faço? É assim, assim. Foi muito fácil começar com as coisas pequenas. Claro. Quando era um problema grande, eu falava, olha, desculpa, eu não entendo. Oi, oi, oi. Será que caiu a conexão? Tá aí?
Pode falar. Isso. Tá, desculpa, é que eu não tô Ah, vendo tem um muito bem, tá delay. cortando. Isso, tem um delay. E aí eu fui aos poucos começando a falar italiano. Isso foi de setembro até janeiro. Em 3 meses eu aprendi o básico. E aí, em janeiro, meu chefe falou para mim: Nossa, você já tá falando italiano super bem. Porque eu já estava me desenvolvendo bastante, com todos os hóspedes, até problemas grandes. E a gente usava bandeirinha com os idiomas que falava. Então ele falou: Ó, você ganhou de presente de aniversário uma bandeirinha italiana. E aí eu Ah, coloquei a bandeirinha e falei: Agora é italiano, vou começar a falar com todo mundo. Aí, isso foi o italiano. Então eu falei, me desenrolava. Tanto que quando o pessoal da recepção viu que eu comecei a falar italiano, a gente começou a formar uma amizade muito grande. Então a gente começou a participar das mesmas coisas, sair junto, passear, fazer tudo. E aí eu ligava para minha mãe e falava, já quero ficar aqui para sempre, não quero mais voltar para casa. aí nem ficava chateado mais quando eles gritavam. Isso. Mudou. Quando eles gritavam era muito engraçado, porque eu falava, hoje eu tô nervoso. Se tiver um hóspede nervoso, deixa comigo. Porque aí, não é que nem no Brasil. Lá na Europa a gente pode gritar, sabe? Tipo, debater aquela coisa. E o hóspede não vai se ofender, porque é uma coisa cultural deles. Então eles sabem que é no momento a raiva. Não é bem uma raiva, é uma discussão. Resolveu, resolveu. E no Brasil, não, você ia ser processado por algo assim. Você pega um ranço, né? Exato. Aí eu falei, gente, agora eu já tirei de letra, quero mesmo. E aí foi Agora, bem engraçado. Nossa, muito. E aí, na questão do francês, foi igual, né? Toda semana tinha muito francês. E só tinha uma garota francesa e alguns que falavam francês. E aí eu me lembro que eu escutava muito, mas eu não falava nada. Eu era muito de observar. Então eu ouvia, ouvia, ouvia e ficava nisso. Teve um dia que a gente chegou em Marseille, que era o porto francês que a gente fazia, e todas as pessoas que falavam francês dos recepcionistas, eles estavam ocupados. Um numa emergência médica, um com polícia militar, um com isso, 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 isso. E sobrou eu, a garota espanhola, que era a Ainoa, e a peruana, que é a Cláudia, que ela entrou agora. Ficou nós três na recepção e nenhum dos três falava francês. Aí a ah, gente olhou assim um pro outro e falou: Ok, a gente vai fazer um embarque de 2.000 franceses sem falar nem merci. Mas vamos tentar. Aí chegaram os franceses, vinham na filinha para a recepção e aí eles começaram a falar. Eu falei: Opa, essa pergunta eu já ouvi. Aí eu respondi do jeito que eu tinha escutado. Eu falei: Ah, para. essa pergunta eu também já ouvi. Sim. Lógico, olha que legal. E aí eu comecei a responder as questões que até então eram básicas, da recepção mesmo, bem fáceis. Falei, gente, eu falo francês. Aí a Claudinha, que tá aqui na live, ela olhou assim pro lado, ela, desde quando você fala francês? Falei, desde agora. Foi muito engraçado. E aí eu comecei a conversar com os franceses, fui perdendo medo e fui atendendo, atendendo, atendendo cada vez mais, até que eu vi que eu já não precisava me preocupar, que eu já conseguia resolver de tudo. Porque, querendo ou não, você fica falando todos os idiomas todas as horas. E a chavinha vai mudando automático, né? Eu Sim, lembro quando tanto eu que teve trabalhei. uma vez que eu falei, foi muito engraçado, que eu atendi um italiano, aí eu entrei para fazer a pergunta para minha chefe, falei com ela em espanhol, aí ela falou, ah, fala com a telefonista. Aí eu falei em inglês, aí eu voltei para fora, eu falei, ai meu Deus, que idioma que era? Já me confundi. Mas é muito legal, assim. Até porque, como são todas línguas latinas, tem muita semelhança nas palavras. É, isso é verdade. A gente tem Flávio, tempo para eu te dar dois quanta casos? coisa. Hã? A gente tem tempo para eu te dar dois casos? A gente tem, a gente está chegando nos 40. Eu tenho algumas perguntas para te fazer. Então, me Tá, conta os dois casos e aí eu vou te ok, fazer umas perguntas. Pode ser? perfeito. Valeu. Para você ver essa questão do falso cognato, né? Eu lembro que quando eu comecei a falar o italiano, que eu estava lá nos primeiros passos, os hóspedes italianos, eles se sentiam felizes de ver que eu estava tentando. E aí eles falavam para mim: "Nossa, você é muito bravo, você é muito bravo". Eu falava: "Não, não sou bravo não. Tô feliz, tô simpático". Eu falava: Tá "Continua". bravo, bravo. Exato. Mas até então eu não tinha escutado, eu não sabia. Eu falava: "Não".
Eu chegava e falava, gente, todo mundo fala que eu sou bravo, mas eu não sou bravo. Aí eles me explicaram, não, bravo é no sentido de parabéns. Eu, Parabéns. legal. Aí chegou um outro, uma vez, eu já falava italiano, assim, razoavelmente. Ele chegou e perguntou, onde fica a palestra? Aí eu falei assim, palestra do quê? Aí ele, a palestra? Falei, mas tem várias palestras, você quer qual? Ele falou assim, eu quero a palestra. Ele já tava ficando nervoso, vermelho. Eu falei, ai meu Deus do céu. Aí a menina do meu lado falou assim, academia, ginásio. Porque ele queria malhar. E eu não sabia que palestra era academia. Então foi muito engraçado. Você sabe que é muito engraçado mesmo. Na época que a gente se conheceu e que eu dava aula para vocês, eu fazia espanhol. E Certo. aí era muito engraçado porque eu também misturava. Eu tinha trabalhado na minha época de faculdade, eu trabalhei em recepção de hotel também. Sim. E esse negócio de virar a chave de um idioma para outro, no começo ele é um estresse, né? Porque ele não vira, a chave não vira. É. Depois vai ficando mais simples, vai ficando mais tranquilo. E uma vez um hóspede chegou na recepção do hotel e perguntou assim para mim: tinha um chinês falando em inglês, horrível, falava um inglês horroroso, um cara falando em espanhol e o povo zoando em português, mandando eu atender o chinês. Imagina. Aí o raio do chinês conversando lá e eu fazendo um esforço para tentar entender aquele inglês e o espanhol me pedia, me traduzindo o que o chinês estava falando em espanhol, dizendo que ele queria, que era para eu dar um envelope para ele. Ok. E aí eu fui checar com o chinês se era envelope mesmo que ele queria e eu não lembrava como é que se falava envelope em inglês. E aí depois que você vai procurar, você fala, eu não acredito, porque envelope é envelope. Só. Nada mais além disso. Então assim, É engraçado. o virar a chave é um horror. Exato. Flavinho, 40 Sim. minutos. 40 minutos já. Não dá Ai, meu nem, Deus. não dá nem tempo. Olha, eu quero saber o Sim. seguinte. Você ficou então embarcado todo esse tempo. Eu quero Sim. saber quantos países você já visitou. 36. Misericórdia. Você lembra todos? Não. Não. É porque. Você sabe porque você contou no passaporte? Ou você foi Mais ou menos. Não, eu risquei assim no mapinha os países que eu fui. legal. E Mas qual eu é? fiz. Fala. Eu fiz uma parte do Giro do Mundo, por isso que eu conheci bastante país. Ah, tá. E qual dos países, assim, que você falou, não, esse eu tiro o chapéu? Olha, eu gostei muito, especialmente de dois. A Austrália foi a paixão da minha vida. Eu amei a Austrália. Não queria ir embora. Falei, deixa eu não vir embora, eu vou ficar. E o segundo foi Singapura, que eu nunca pensei que eu iria para Singapura e quando eu cheguei lá eu fiquei fascinado. É mesmo. Sim. Legal. Ô, Flávio, e conta assim, você enjoa no navio? Enjoava, Na pelo verdade, menos? eu não sinto quando o navio está em movimento. Só quando a gente passa em alguns canais que o mar está muito agitado. Mas assim, que eu senti de verdade foram 3 dias em 5 anos. Tá. E logo no começo ou dias esporádicos, assim? Não, quando tem tempestade, coisas do gênero. Entendi. A tecnologia hoje é bárbara, né? Sim, A questão de fantástico. amortecedores nesses navios é algo assim espetacular, né? Amém. Escuta, outra coisa que Sim. eu queria saber. Você, no começo, lógico, agora não mais, mas você se perdia dentro do navio? Nossa Senhora. Demais, demais. Porque a área de tripulação não é a mesma de hóspede. Então, Sim. tinha alguns lugares de hóspede que a gente não podia passar. E aí a gente tinha que entrar pelo restaurante para sair na lavanderia, para ir para não sei aonde.
Eu nunca acertava onde era meu quarto na primeira semana. Isso até hoje. Porque a gente não faz o mesmo navio, a gente troca de navios. Sim. E aí eu sempre me perco. Sempre. O Flávio, outra coisa também que vive, os alunos vivem me perguntando. Pode Hum, namorar? depende. Por exemplo, se for um tripulante, pode. Se for um hóspede, é proibido. Entendi. E, Oi, bebê cações. e deixa eu perguntar outra coisa. Sim, Estando namorando um outro tripulante, né? sim. Vocês usam a mesma cabine? Então, na No verdade, oficial, pode. no oficial, Se for um casamento, ah, sim. Aí mostra a certidão de casamento e aí os dois dividem o mesmo quarto. se não Se for não for casamento, casamento, aí a gente combina com o colega de quarto. Por exemplo, se forem, por exemplo, dois e dois, a gente faz troca de casais, né? É, entendi. um vai pro quarto do outro. Se Esse é um não, colega gentil numa dessa. isso. Se não, a gente faz o esquema de hoje eu quero trazer tal pessoa para o quarto, você pode ficar um pouquinho mais tarde no bar. E aí é questão de conversar e ver se dá certo. Tá. Outra coisa que me perguntam muito: vocês têm tempo de curtir o navio? Temos, mas depende muito do porto, porque tem porto de embarque e tem porto de trânsito. Se for porto de embarque principal, que são os maiores portos, a gente trabalha demais. Chega a ser 14 horas. Tá. Se for porto de trânsito, onde o pessoal vai passear e a gente não tem muito embarque, então a gente tem mais tempo livre. Teve dia que a gente trabalhou 5, 6 horas. E aí vocês podem usar os recursos do navio, por exemplo, A gente não pode usar piscina. piscina, Tá. é proibido usar piscina dos hóspedes. A gente pode usar academia depois do horário de fechamento para os hóspedes. A gente pode usar o nosso bar, que é o bar dos tripulantes, que também é o melhor. E a gente pode sair para conhecer o porto, a E cidade. conhecer a cidade, assim, vocês podem sair também. Sim, sim. A gente tem uma coisa que se chama Port Maining, que na verdade é um dia da semana que você não pode sair do navio obrigatoriamente, porque uma certa quantidade da tripulação tem de estar a bordo em caso de emergência. Então, por exemplo, no meu dia é quarta, vamos dizer assim. Nessa quarta a gente foi para Barcelona. Mesmo que eu queira sair, eu não posso. Só se eu trocar com uma outra pessoa. É aquela pessoa fica no meu lugar. Entendi. Ô, Flávio, mais uma pergunta que sempre me fazem, que eu acho que é legal a gente falar. Vocês, por não pagarem, vamos dizer assim, para morar, para comer, para fazer nada, o salário fica todo lá, né? Ou não? A hora que desembarca, o salário some. Então, vai de pessoa para pessoa. Por exemplo, no meu primeiro contrato, que a gente, é por contrato. No meu primeiro contrato eu não guardei bastante dinheiro porque eu viajei muito. No sentido de todos os portos que parava, como eu nunca tinha ido para a Europa, eu queria conhecer. E aí você, como tem pouco tempo em comparação ao hóspede, o hóspede tem 7 horas livres. Você tem duas, três. Então eu pegava táxi, eu pagava antecipado para visitar tal monumento. Então eu passeava muito. Eu me dava o luxo de ser um turista nas minhas folgas, no Sim, sentido de nas minhas horas livres. Então eu viajei bastante. Eu pensei, com o dinheiro que eu ia guardar, eu ia viajar. Mas se eu já estou viajando, eu gasto agora. claro. E última pergunta, não menos Sim. importante, né? Mas que sempre me fazem, e eu acho que é importante a gente responder aqui, ainda mais você que tem a experiência. O salário é muito bom? Em comparação com o Brasil, sim. Não tem como comparar. Tá. E assim, você ganha em quê? Pelo Dólar. dinheiro pela bandeira do navio, em reais, em que você Por ganha? não ser europeu, eu recebo em dólar. Os europeus recebem em euro. Poxa, que sacanagem. E a proporção é a mesma? Na verdade, Por teoricamente é exemplo, maior. você ganha US$ 100 e o cara ganha 100 euros. Sim, só que eles pagam tributos na Europa. Então sai no final a mesma coisa. Ah, então tá desculpado, porque senão eu ia brigar. Onde já se viu um negócio desse? Pois é. Né? E aí eu só queria acrescentar Ah, que
no final, né, na verdade, depois de 2 anos trabalhando na Costa, eu fui promovido para host. Então, meu trabalho mudou um pouquinho. Aí, Você não só tá para mais na concluir. recepção. Não, eu saí da recepção, agora eu sou um host brasileiro. Então, o que que acontece? Eles veem os roteiros que tem muitos brasileiros ou muitos portugueses, e aí eles mandam um representante, que é o host. E aí sou eu, no caso. Então, eu recebo quem fala a língua portuguesa, lá na gangway, na entrada mesmo, já começo, boa tarde, bem-vindos a bordo, vocês agora podem fazer isso, isso e isso. Faço uma reunião de abertura, então, eu faço uma reunião no teatro com todos que falam português ou em outra sala. Eu explico tudo de bordo e faço uma reunião na saída deles, que é um dia antes do desembarque, explicando o desembarque. Nesse meio tempo, eu faço anúncios em português, que a gente tem várias nacionalidades, né? Faço traduções e algumas viagens, alguns passeios, se não tiver guia em português, eu faço tradução simultânea também. Olha, que É, chique. mudou um pouquinho. Bom, hoje, por conta da pandemia, você não está Sim, embarcado, você está não, aqui no Brasil, sim, matando a saudade da mamãe. sim. Exato. Matando a saudade da família. É isso mesmo. Escuta, e por fim, e eu acho que isso é bacana a gente falar. Você continua estudando? Então, no período de pandemia em geral, como eu nunca tenho tempo de descanso, que nas minhas férias eu viajo, eu não paro em casa. Nunca paro em casa. Eu resolvi dar atenções para séries e livros, que é o que eu disse que eu gosto, né? Então eu tô assistindo muita série, tô lendo muito livro, só que eu não conto como estudo, porque é uma coisa que eu gosto. Eu leio livros em espanhol, em italiano, em francês, em inglês. Eu tô lendo a coleção do Harry Potter em italiano agora. É uma forma de estudar, Ele não digamos. está estudando, ele só está lendo o livro do Harry É, Potter em italiano. É, e eu bobagem. faço muita live com o pessoal de outros países, que eu gosto de ficar conversando e manter a amizade. Então a gente fica lá, todo mundo. Falando em português, espanhol, italiano, que mais? Sim. Inglês e É, francês. pra tu ter noção, quando eu voltei da Itália a primeira vez, que eu fiquei os 9 meses lá, eu cheguei, eu não lembrava muitas palavras, igual a Maite falou, só que ela mora 16 anos, eu acho, em Londres. Eu cheguei e eu falava, tchau, tchau, tchau. Aí minha mãe, o que você tá falando, menino? Eu, oi. Aí eu cheguei na padaria e fui pedir um pão com manteiga. Que eu queria um pão com manteiga, que esse pão nosso não tem lá. E Claro. aí na padaria eu falei, ah, moço, eu quero um pão com burro. Aí o cara olhou pra mim, falei, burro? Aí ele, o quê? Falei, o que passa no pão, um negócio amarelo? Aí ele, manteiga. Eu falei, isso. Isso, esse daí que eu Isso. quero. E é engraçado. E chegou um momento em que eu não conseguia pensar mais em português, eu só pensava em italiano. É É muito muito, fácil. é muito engraçado isso mesmo, né? Que a gente acaba mudando o cérebro da gente, tem a Sim, capacidade de simplesmente guardar o idioma ali para a hora que você precisar. Agora você não está precisando exato. guardadinho, né? É impressionante. Gente, vocês não têm noção, acabou. Daqui Ai, a que pouco triste. esse negócio Foi tão apita aqui pra legal. mim e fala assim, ó, acabou, acabou, acabou. Olha, Ah, eu tô super feliz que você tá aqui no Brasil. Tô super feliz que você tá podendo descansar. Eu te acompanho no Instagram, te acompanhava no Facebook, agora a gente tá nessa transição. Eu vejo cada foto uma mais linda que a outra, em lugares ai, adoro tirar foto. maravilhosos. Ainda bem que você tem bons fotógrafos como colegas, né? Porque Não, isso facilita são os muito. turistas. Os turistas, não, tem uma que você tá. Vou mudar. Olha aqui. Olha essa foto, gente. Fala se não é uma foto de revista isso aqui. Pessoa metida. Quem foi que tirou essa foto? Olha a outra aqui, ó. Não, essa é selfie. Uma selfie, E essa com os aqui, olhos azuis, que eu tirei agora. quem É, tirou? Não é turista, não essa vem com foi essa minha conversa irmã, do meu lado, não. Você tem bons fotógrafos ao seu redor, então, tá né? bom? Ah, e Eu só para adoro. finalizar, eu queria dizer para você que eu mantenho o meu grupo da faculdade.
Ah, eu ia Cíntia, Meire, perguntar. Dani, Thiago. A gente se reúne todo ano, quando eu volto para o Brasil. A gente se vê uma, duas vezes por ano. E todo mundo ainda está no ramo, né? Eu falei, o Thiago está na questão de gerente de serviços, né? A Cíntia está com muitos eventos. A Meire morou nos Estados Unidos recentemente. E a Dani está trabalhando também numa operadora. Então tá todo mundo Então, junto. eu falei para esse pessoal para eles virem falar comigo. A Cíntia tá ali tentando dar a escapada, mas eu vou amassar Tem a ela. Cíntia. E a Cíntia tem um negócio muito legal dela, que eu fui num evento de aliás, era um casamento de um primo meu. Aham. E lá ela tava ali. Eu falei, gente, será que ele conhece ela, né? Porque assim, aluna, olá, não sei o quê. Ela era a cerimonialista do casamento do meu primo. Pois é. Simples assim. Entendeu? Então, Obrigado, Maria do muito Carmo. bom Também você tô com estar. saudade. Ó, a Maria do Carmo tá te mandando um beijo, diz que tá com Sim, é uma saudade. das minhas hóspedes do Cruzeiro. Adoro Maria do Então, Carmo. eu tô doida pra Cintia vir. Cintia, você não vai me escapar, vou te chamar até você vir. Flávio, você Oi. sempre foi um cara 10, um menino super estudioso, um menino que adora estudar, sempre estudou, um cara super gente boa, que animava a turma toda, a hora que tinha que dar a xincha, ele dava a xincha também, né? Eu gosto da turma de 2012 nesse sentido. Vocês são alunos que vocês davam puta trabalho, mas vocês eram ótimos. Um Eu trabalho amo essa incrível turma. de que Tanto vocês que eu, exigiam sempre mais, e isso é muito bacana. eu assisti todas as lives que você fez. Eu Adorei a vi, Pri, o eu Maciel, a vi. Carol E comentando. sabe o que me emociona mais de ver você participando e tudo mais? É saber que a gente teve uma leva de estudantes que cresceu e que hoje vocês são profissionais. Eu brinco que tem hora que eu olho e falo assim, eu sou uma besta mesmo, né? Porque eu fico dando aula, ensinando as coisas para esses meninos, e eu podia estar lá, não, eu tô aqui, né? Então, assim, Vamos viajar. é lógico que cada um tem a profissão que escolhe. Eu adoro ensinar, eu não me vejo fazendo outra coisa. Já Ah, fiz isso, né? Já passei, também tenho o meu percurso profissional, mas eu não me vejo fazendo outra coisa. é. Essa ideia tão inesperada e tão boba, assim, de chamar vocês para conversar, tem me aquecido muito o coração nesse momento Maravilhosa a de ideia. pandemia, né? Eu acho que vocês também estão curtindo, porque cada dia vem Sim. mais gente. Então, eu estou muito feliz, estou muito agradecida que você aceitou o meu convite também de imediato. Essa conversa parece que ela passa tão rápido que a gente nem vê, É, né? Não é? Parece que é muito rápido. E assim, você é um cara que de fato deixou saudade na turma, não foi só em mim, não. A Carol tá dizendo que obrigado. tá amando, né? Então, você traz essa experiência de navio que para os meus alunos é muito importante. Eu queria que você desse uma dica assim para eles. O que você diria para um aluno meu hoje, né? Nesse momento de caos, de pandemia, o que você diria para quem quer Certo. entrar para navio, enfim, dá aí um recado para os Então, meus meninos. antes de mais nada, procurar conhecer o que você realmente quer. Então, aproveita que está muito parado nesse tempo de pandemia e pesquisa bastante, porque conhecimento é poder. A partir daí, já vai formando os próximos passos para alcançar o seu objetivo. Ai, Flavinho, ó, nota mil para você. Eu Ah, eu nem consigo adorei. me ver, deve estar horrível. Não, calma, tá ótimo. Depois você vê. Ó, eu adorei. Eu fiquei muito feliz que você trouxe essa ideia de navio. Eu tenho alunos em vários lugares pelo mundo. Eu tenho uma amiga, inclusive, a Carol já despertou o coração dela, que ela mora na Espanha, e pediu o Nossa, contato da Carol para ver se consegue bater um papo, enfim.
E ah lá, a Bianca tá falando que não tem quem não goste de você no navio. Gente, Bianca, eu amo eu a não Bianca. conheço ninguém que não goste do Flávio. Não, a Bianca é maravilhosa. Eu descobri que ela era sua aluna, eu fiquei. E a Bianca vai vir falar comigo semana que vem, tá? Já Eu vi, já marquei com quero. ela, já chamei, falei, não, você faz favor, semana que vem você vai vir falar comigo. Ó, muito obrigada por trazer a tua experiência, por trazer o teu conhecimento, né? Conhecimento é poder mesmo, e eu acho que Sim. a educação, a gentileza que você traz junto com você, isso ninguém paga, né? Isso é a sua marca registrada. As pessoas podem até falar tchau, gritar para você, que você vai continuar sendo o Flávio, simpático, amável, hospitaleiro, tranquilo. Agora com mais gestos. Agora ele fica assim, mas é muito bom ter vocês aqui. Eu te agradeço Oh. muito o carinho de ter vindo, de ter aceitado o meu convite. E numa próxima, sabe, né? A gente não se encontra num cruzeiro aí qualquer. O que você acha? Opa, venha. Vou pensar nisso, hein? Vou pensar. E não é tão caro. Não, não é mesmo. Sabe quem vai gostar de falar com você? A minha amiga Quem? da Espanha que queria falar com a Carol. Pode ter Venha, certeza que ela vai pedir seu venha. telefone. Gente, Pode passar. um beijo Beijo. super grande. Obrigado. Se cuide. E amanhã, tá? Eu vou conversar com uma aluna minha que se formou agora, em 2019, ou seja, um pouquinho antes de terminar a pandemia, de começar a pandemia, né? Michele Martinez, faz favor de me ligar. Tá entrando aí, quero falar com você. Quem vai falar comigo amanhã é a Claudete Ribeiro. Ela é formada em História. Aí ela fez História, aí ela achou que ela queria trabalhar com eventos. Aí ela voltou e fez um técnico em eventos e hoje ela trabalha com cerimonial de casamento. E ela é uma graça. Adoro a Claudete, vocês vão adorar ela. É uma moça super do bem, viu? E amanhã, então, espero vocês às... Peraí que eu tenho que falar certo. Amanhã às 8 horas. Eu fico com o meu calendário ali. Da noite. Amanhã às 20 horas, 8 horas da noite, aqui no Brasil. Eu vou falar com a Claudete Ribeiro e eu espero vocês, tá bom? Vou deixar. Um beijo, Flavinho, obrigada. Beijo. Tchau, gente, até. Tchau, gente. Tchau, Obrigado Michele, pela live. tchau, Carol, Bianca. Tchau, até.